Somos filhos do Senhor, todos nós, negros e brancos, baixo e alto. Ele ama todos. Agora deixa eu. Meio correndo, ficou bom. Só porque o Zé tá amarrando a cordinha. Não teve? Não teve. Não teve o quê? Não teve? Olha aqui, ó. Filmou, não faz a besteira aqui. Meus irmãos, nós vamos, nesse momento, colocar-nos de pé e nós vamos iniciar com uma oração. Vamos falar com o Senhor neste momento, agradecendo a Ele pela grande bênção que o Senhor tem nos dado. A bênção da salvação na pessoa do Senhor Jesus. Tantas e tantas bênçãos que Ele tem nos concedido. E realmente a bênção maior é a bênção da salvação de Jesus. E dentre as muitas bênçãos, há também a bênção que nós temos que Deus concede. Vamos ter uma palavra de oração. Eu vou convidar o nosso irmãozinho, né, para que nos conduza em uma oração. Oremos, irmãos. Senhor Deus, eterno Pai, é por intermédio de Jesus Cristo, Senhor, que damos até a tua presença, Pai. Amém. Agradecer, Pai, a felicidade que nós trazemos esta noite. Agradecemos primeiramente, ó Pai, pela bênção valiosa da nossa salvação do Cristo Jesus. Sim. Agradecemos ainda mais, Senhor, porque tu concedeste a graça de estarmos congregados nesse local. Amém. Pedimos também, Senhor, que tu possas abençoar esse local, Senhor. Amém. Que foi erguido e dirigido para a glória do teu nome, Senhor. E que aqui, Senhor, a tua palavra venha ganhar mais força, Pai. Amém. Que as pessoas que por aqui passarem, Senhor, possam conhecer ainda mais o Evangelho de Cristo. É em nome do teu Filho amado que nós oramos. Ainda de pé, nós vamos louvar o Senhor nosso Deus com um hino que será projetado. Nós vamos louvar o Senhor, ainda permanecendo em pé. Vamos louvar a esse Deus. Ó Rei sublime, aquelas pessoas que têm extraordinários, o número 246, ó Rei sublime, majestade e glória, sobre as... Recebem todo o bem.
Pode sentar. A palavra de Deus nos diz, no Salmo 126, no verso 3, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Nós queremos nesse momento apresentar à igreja, a todos os irmãos, bem como a todos os amigos que estão nos visitando nessa noite. Nós queremos apresentar a razão desse culto. Esse culto tem por objetivo um culto de ação de graças, um culto de louvor ao Senhor nosso Deus, inaugurando a congregação presbiteriana Monte Sião. Os irmãos que constituem essa congregação escolheram esse nome Monte Sião. O nosso objetivo nessa noite é a inauguração. E como diz o texto, grandes coisas. E realmente, o fato de nós termos o nosso local, onde nós podemos cultuar nosso Deus. Antes nós nos reuníamos na escola aqui do bairro, da Vila Sumaré, melhor dizendo, e agora nós temos o nosso local, a sede própria, onde os irmãos podem congregar louvando ao Senhor. E isso é uma grande coisa que Deus tem feito por nós. Tudo que foi feito aqui foi feito para a honra, foi feito para a glória de Deus, foi feito para a edificação de muitas vidas e bem como para a salvação de muitas vidas. Irmãos, por isso que é uma grande alegria nós podemos estarmos aqui neste culto, inaugurando assim a congregação presbiteriana Monte Sião. Eu passo a palavra agora para os jovens da Igreja Central. Eles irão nos conduzir em alguns cânticos, uma mensagem cantada ao Senhor nosso Deus. Isso a gente não trouxe transparência. Mas o primeiro canto ao Senhor, tributar ao Senhor, tributar ao Senhor, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Tributar
ele quando morreu na cruz, né, no nosso lugar, ele estava fazendo algo que a gente deveria fazer, né, por causa do nosso pecado. Mas Jesus fez isso no nosso lugar. Então nós vamos estar louvando a Deus nessa hora por isso. Nós vamos fazer a leitura dos Salmos de número 33, todo salmo. Eu vou ler os versículos primeiros e os irmãos responderão o versículo seguinte. Salmo de número 33, louvor ao Criador e Preservador. Salmo de número 33. Exultai, ó justos, no Senhor, aos netos fica bem louvado. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor.
Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Para livrar-lhes a alma da morte e, no tempo da fome, conservar-lhes a vida. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Amém. Nós vamos agora ouvir cânticos, mas dos irmãos aqui na congregação Monte Seco. Então nós vamos passar agora a palavra em direção aos Irmãos, nós queremos cantar dois cânticos e confesso que nós escolhemos com bastante cuidado. E eu, particularmente, eu escolhi esses cânticos porque ele fala profundamente da minha vida. Um deles que nós vamos cantar, em Isaías 53, onde fala que Jesus ele tomou sobre si nossas dores. Na verdade, aquele lugar que Jesus ocupou na cruz era para nós estarmos lá. E o outro canto é um canto que fala da pessoa sem Jesus, que procura tantas coisas e muitas vezes se vê sem saída. Então nós vamos cantar esses cânticos e eu espero que assim como esses cânticos edificam a nossa vida, ele possa me alcançar na sua vida. Por amor tomou meu lugar, era eu quem devia
hoje nós vamos, através de um breve relato, mexer um pouco na poeira do tempo. E o mais importante disso tudo é que se você já foi alcançado por Jesus Cristo, aleluia, mas se você ainda não foi alcançado por Jesus Cristo, Ele tem um propósito para a tua vida. E se você está nesta noite participando deste evento, Ele tem um propósito para a tua vida. Porque lá no passado, muitas pessoas cujos nomes já foram cobertos pela poeira do tempo lutaram para que hoje você estivesse sentado aqui e estivesse dentro dos propósitos de Jesus Cristo. E nós não vamos levantar muito a poeira do tempo, nós vamos só retroagir um pouquinho até a meados de 1980, quando nós fazíamos escola dominical na olaria do seu Atagiba, com uma série de crianças que ali eram reunidas e recebiam a palavra de Deus. E uma das coisas mais gostosas que a gente tem na vida é quando nós percebemos que Deus mexe com a sua vida. E Ele mexeu com a minha vida. E hoje eu sinto uma felicidade muito grande de estar aqui na frente, porque Deus realmente tinha um propósito na minha vida. E a partir de janeiro de 1990, dentro desse intuito de abrirmos esse trabalho que hoje você participa e que daqui para frente você tem que participar, porque o intuito de Deus não é construir paredes, é para que você seja alcançado e vá buscar mais gente lá fora para Jesus Cristo. Porque se você ficar sentado nesse banco, Deus vai te incomodar seriamente. E com a vinda do nosso pastor Pedro, eu me lembro até hoje que uma das primeiras coisas que o pastor pediu foi para que eu localizasse a cidade para ele e os bairros. E eu comecei a fazer as localizações. E o reverendo Pedro, não sei porquê, falou, mas nós temos que abrir um trabalho no Sumaré. Onde que é o Sumaré? Aqui lá. Fica para lá que nós temos que ir. Mas pastor, vamos abrir do lado da Vila São João. É lá, é naquela direção. Não, mas é lá no Sumaré. E o pastor insistiu comigo durante umas 5, 6 vezes. E eu sempre dizia para o pastor, lá não vai dar certo. É por isso que Deus me colocou hoje aqui na frente, para me dar uma lição. Realmente os propósitos de Deus não são os nossos propósitos. E nunca serão. E nós temos que ter humildade para deixar que Ele nos oriente e não nós damos a direção. Em dezembro de 1990, nós resolvemos, através do conselho da igreja, contratar os trabalhos do evangelista Roberto Carlos, que ficou conosco durante 2 anos, trabalhando no bairro Sumaré e do Jacinto. Em fevereiro de 93, nós contratamos os trabalhos do Cleber e da sua esposa, que por 2 anos batalharam e engoliram muita poeira, para que hoje muitos de vocês estivessem aqui presentes. E foi no mês de abril de 1992 que nós conseguimos abrir o primeiro salão de culto no bairro Sumaré. Nós, encerrando o contrato do salão, nos foi concedida a transferência dos nossos trabalhos para a instalação, para as instalações da Escola Municipal aqui do bairro Sumaré. E na data de 2 de abril de 1993, o Conselho da Igreja Presbiteriana de Mineiro autorizava a compra do terreno que hoje nós estamos em cima. O início da obra se deu por volta do dia 28 de agosto de 1994, aproximadamente. O Conselho recebeu por designação do presbiteriano na data de 3 de fevereiro de 1995 como pastor auxiliar e designado para trabalhar com as congregações Manancial e Sumaré, o pastor Maurício. Então,
fica aqui um breve relato. Enquanto nós, daqui a 25, 30 anos, ou quiçá, nem chegaremos a ver algumas fotografias de uma pujante igreja nesse local, com novos membros, um grande número de membros, mas lembre, sempre em nome de Jesus Cristo, que é o objetivo do nosso trabalho. Então fica aqui o nosso breve relato de uma luta de muitos que não estão presentes hoje aqui e que estão aguardando a volta de Jesus. E muitos de nós, provavelmente, estaremos também com eles no futuro, quando muitas crianças hoje aqui presentes estarão lutando para buscar novas pessoas em Jesus. A obra é dele, e tudo que foi feito para que o nome de Jesus Cristo fosse dignificado, fosse honrado. E nós temos motivos, muitos motivos, para agradecermos ao Senhor. Nesta hora, nós vamos dizer apenas algumas coisinhas do muito que o Senhor tem nos feito. Quando foi adquirido aqui o terreno, tinha sido feita uma proposta para a venda de um terreno que a igreja possui, lá perto de Santa Marta. Com aquela venda, nós íamos comprar o terreno neste bairro. Contudo, nós compramos os 2 terrenos aqui, sem precisar vender aquele, e depois nós íamos usá-lo para a construção desse prédio. Nós não conseguimos a venda e assim, devagar, nós fomos edificando esse prédio. E agora que estamos inaugurando, nós olhamos para trás e podemos perceber que Deus nos abençoou tanto que aquele terreno continua lá no seu próprio local e a igreja, com menos de um ano, ela conseguiu ter aqui uma estrutura ainda para prédio de cima e do lado. Se pela graça dele, os recursos foram enviados e nós não temos nenhum tipo de dívida com esta construção. No que diz respeito às pessoas, seria muito problemático nós mencionarmos o nome de todas elas, mas nós tínhamos uma gratidão muito grande e por isso convidamos especialmente para estar aqui o prefeito municipal, o secretário de Educação, a secretária de Educação, a diretora da escola, onde usamos por 2 anos e meio. E nós fomos lá e fizemos um convite especial para cada um deles. Eu não sei se alguém se encontra aqui, alguma dessas pessoas. O prefeito, a dona Maria Olga, a dona Vânia. Nós vamos lá e agradecemos pessoalmente a sessão daquela escola durante o período, porque quando nós começamos dentro de um salãozinho muito pequeno, e nós pensamos o seguinte: se nós tivermos ali um ponto de pregação, e essa era a ideia, ter um ponto de pregação com 40 pessoas, nós estávamos satisfeitos. Mas a grande surpresa foi que quando as igrejas reunidas começaram a distribuir convites em toda essa circunvizinhança, nós fizemos isso num domingo. Quando chegou na terça-feira, tinha 62 pessoas e o salão não comportou. Então foi a primeira grande surpresa. Nós que queríamos abrir um ponto de pregação, acabamos transformando quase que imediatamente em uma congregação. E como o espaço era pequeno, porque o salão não comportava mais do que 30 pessoas, do que 60 pessoas, e nós tínhamos já um número maior do que este, não tinha espaço para as crianças, então nós solicitamos à prefeitura o uso de uma das salas da escola municipal ali do bairro Sumaré. E a dona Maria Amélia, ela foi muito prestativa, porque o secretário de Educação deixou ela resolver essa situação. E ela, conhecendo já o trabalho que a igreja fazia, ela acabou cedendo durante esse tempo. Nós
deste trabalho. Nós vamos mudar o Cristo agradecendo, em particular, cada uma dessas pessoas. Mas nós também vamos dizer publicamente que assim como nós usamos aquele salão, nós estamos dispostos a ceder este salão para a prefeitura ou por qualquer outro organismo para ser usado a fim de servir a comunidade aqui onde está inserido. Aliás, este foi o objetivo. Nós não estamos consagrando este salão para uso exclusivo do tempo de culto, porque nós não queremos só realizar cultos aqui, nós também queremos transformá-lo em um meio para ministrar cursos, quem sabe para termos até mesmo um trabalho na área social. Então, este edifício foi construído com o objetivo de estar servindo a igreja e de estar servindo a comunidade em que está inserida. Nós agradecemos a Deus, primeiramente, esta bênção maravilhosa de estarmos aqui juntos para participar pela primeira vez deste grupo, nesta série. Mas aproveitando, como este trabalho aqui em Leme é um trabalho das igrejas presbiterianas, nós temos aqui representação de todas elas, nós gostaríamos de saber, primeiramente, quem é que está aqui representando a igreja central? Por favor, algumas pessoas já estão em pé, né? Então as que estão em pé, levantem a mão, e as que estão assentadas, levantem um pouquinho, para nós verificarmos esta representação. Certo? Deve ter muita gente lá fora, né? Agora nós queríamos saber da igreja Jardim das Oliveiras. Quem é que está aqui? Muito obrigado. Nós queríamos saber da igreja, da congregação Manancial. Tem gente lá fora, no corredor tem bastante gente, né? Da congregação do Jardim Primavera, ponto de pregação do Jardim Primavera. Muito bem. Nós queríamos saber agora do Taquari. Muito bem. Da congregação Nova Jerusalém. Também tem gente lá fora. E da congregação Monte Céu. Deve ter muita gente perdida, né? Porque nós já fomos informados de que a partir do momento que começou a usar aqui, este salão já ficou cheio. Então, se por acaso o pessoal tivesse todo no salão, ia ter espaço para os demais, né? Nós pedimos para repartir um pouquinho, uns ficam em pé e outros ficam assentados. Nós parece que temos pessoas de outras igrejas, de outras cidades. Nós gostaríamos de saber quem é que está nos visitando aqui de outra cidade. De uma igreja constante. Vila Rosada. Obrigado pela visita. Daqui da cidade, nós temos de outras igrejas aqui que estão nos visitando? Muito obrigado. E agora, à tarde foram feitos vários convites. Quem é que está vindo aqui por causa de algum convite que foi feito? Queria saber. Puxa, bom. É uma ideia muito grande. E nós gostaríamos que vocês fizessem desta casa a casa de vocês. Né? Porque aqui este prédio foi construído com este objetivo. Nós agradecemos a visita de cada um e agradecemos a Deus este grande privilégio. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar agradecendo ao Senhor por tudo juntos. Você tem pensamento, né? Acompanhe a oração que será feita. Vamos ficar em pé para orar. Nosso Deus e nosso bendito Pai, nós te rendemos graças por este grande privilégio de estarmos reunidos aqui neste local, com este objetivo de prestar um culto de agradecimento pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a vida da Igreja Presbiteriana na cidade de Leme. Nós, ó Deus, agradecemos, porque o Senhor mandou os recursos para que esta construção fosse concluída em um tempo relativamente curto. E agora nós estamos aqui, ó Pai, para te bendizer, para te louvar e para agradecer o que o Senhor tem feito em nosso favor. Agradecemos também, ó Pai,
aqueles obreiros que estiveram na frente deste trabalho durante esses 3 anos e pouco que aqui estamos. E nós, ó Deus, oramos para que possam continuar firmes neste propósito de te servir, de estar espalhando este Evangelho pelos 4 cantos dessa cidade. E nós, ó Deus, oramos para que este local seja uma fonte irradiadora do Evangelho de Jesus Cristo. Que muita gente que mora aqui nas redondezas possa ouvir falar de Jesus Cristo através da pregação e possa entregar as suas vidas a Jesus Cristo. Nós, ó Deus, oramos para que esta igreja cresça, para que ela possa, ó Deus, se fortalecer e se tornar uma igreja operosa, uma igreja vibrante, uma igreja que esteja cumprindo aquela missão para a qual foi chamada. Nós, ó Deus, oramos em favor da continuidade deste culto, para que a Tua presença continue conosco e ainda possamos receber da Tua parte muitas e muitas outras vezes. É o que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir mais uma mensagem cantada pela congregação da Ancião. Alegremos e regozijemos nele. Eu convido os músicos a virem se colocando em posição. Eu gostaria de ler o Salmo 150, queria que tivesse suas Bíblias, página 649, Salmo número 150. Aqueles que quiserem ler comigo, por favor, me acompanhem. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muito grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com arrufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Eu gostaria de convidar os irmãos a estarem realmente louvando ao Senhor, porque hoje é dia de festa. Nós devemos estar muito contentes. Eu tenho certeza que todos estão felizes aqui hoje. Estão ou não estão? Porque olha só o que o Senhor deu para nós, em particular para o pessoal aqui da Vila Sumaré e adjacências, né? Puxa vida, vamos louvar o Senhor, gente. Vamos agradecer a Ele. Nada melhor do que nós demonstrarmos a nossa felicidade, a nossa alegria, cantando louvores ao Senhor. Tá? Eu peço que você não se importe com aquele que está do seu lado, com o que ele pode pensar, da maneira como você vai louvar. Se você estiver fazendo isso de coração, com todo o seu ser, com todo o seu intelecto, com toda a sua vontade, com o intuito de engrandecer e adorar o Senhor aqui, faça isso. E não se importe com o que as pessoas possam pensar de você. Faça isso com toda a sua alma. Eu espero que vocês realmente se coloquem como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor no altar dele. Faça isso com respeito, mas não se importe com a pessoa que está do teu lado. Você está fazendo isso para o Senhor. Glória a Ele por isso. Aqueles que quiserem ficar de pé, eu gostaria que vocês ficassem de pé. Aqueles que quiserem sentar, sentem, fiquem bem à vontade, mas louvem o Senhor. Amém? Louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Quem casa
o mensageiro dessa noite, aquele que vai trazer a palavra do Senhor. Trata-se do reverendo Wilson Lizardo. O reverendo Wilson Lizardo, ele é pastor da igreja presbiteriana em Ferraras e ele é também presidente do nosso presbitério. E é uma satisfação muito grande que eu passo a palavra para o reverendo Wilson, para que ele faça uso da mesma. Queridos, me é muito gratificante estar com vocês nessa noite. Por duas razões, pelo menos, eu teria estar aqui. A primeira é que eu recebi do reverendo Pedro um convite. Ele me ligou dizendo que na data de hoje seria inaugurado aqui esse salão de culto. Eu disse a ele que viria, com a permissão do Senhor nosso Deus, eu estaria aqui. Mas na semana passada, semana recém-vinda, nós estivemos reunidos aqui em concílio, aqui na Igreja Central, quando oficialmente fui designado pelo nosso concílio para representá-lo aqui nessa noite. Por isso venho, a princípio, com o ditame do meu coração. Meu coração ditou e determinou, eu creio que ele ditou e determinou, e antes de tudo fez essa determinação, foi o nosso poderoso Deus. Eu creio que ele mandou que eu viesse aqui nessa noite. Eu não estava nem esperando que fosse o pregador. Eu viria participar com muita alegria tudo dessa noite. Mas junto à informação de que na data de hoje esse culto seria tributado ao Todo-Poderoso, aí o reverendo Pedro disse, olha, nós te aguardamos lá. Depois da reunião foi dito, você vai pregar. Isso eu faço com muita alegria também. Como Deus um dia me chamou para pertencer ao seu povo, pertencer ao seu exército, eu creio que Ele chamou a todos para estarem aqui nesta noite. Queridos, não é sem propósito que nós comparecemos à casa do Senhor. Deus tem sempre um plano para a nossa vida. E quando nós nos detemos para ouvirmos a voz do Senhor, nós é que saímos lucrando. Porque eu não tenho nada a oferecer a Deus. Eu não tenho nada para retribuir ao Senhor por tudo o que Ele me tem dado. Lucro é sempre meu. Mas é interessante que o soberano Deus fica muito feliz quando qualquer pecador para dar ouvidos na sua voz. Um dia Ele me chamou pela sua graça para pertencer ao seu povo. E depois do seu povo me chamou para o ministério da palavra. Em 1969, como seminarista, passei um ano trabalhando com os irmãos aqui. Daquela data para cá, guardo sempre com muita alegria o nome da igreja, a Presbiteriana de Maneiro, e meu coração. Tenho naquela época os irmãos, os amigos, outros eu fui conhecendo ao transcorrer dos anos. Nessa noite eu conheço muitos outros. Mas eu tenho certeza, irmãos, que todos nós, a partir desta noite, estaremos caminhando lado a lado em direção a uma pátria que nos diz o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, versículo 20.
pois a nossa pátria está no céu. Tenho plena certeza que todos nós, a partir dessa noite, aqueles que já caminhavam para essa pátria estarão avançando, e aqueles que ainda não estavam engajados nessa caminhada haverão de entrar, e todos nós juntos estaremos um dia face a face com o nosso Senhor. E não é sem motivo que essas paredes foram levantadas. E também não é sem motivo que aceitaram os convites que foram feitos hoje à tarde. E de igual modo não é sem motivo que estamos todos aqui no santuário nessa noite. Porque Deus já nos falou ao coração, através da leitura da palavra, através das orações, através dos hinos e através de todas as partes dele. Mas agora, mais uma vez, o Senhor nos falará através da sua palavra, em Hebreus capítulo 12, os 3 primeiros versículos de Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, os 3 primeiros versículos. Lá no Novo Testamento, seguindo o que disse o nosso irmão página 269, 269, é isso aí, gente? Não foi o daqui, né? Mas eu vou fazer 269. Em reverência ao Senhor da palavra, irmãos, aqui no pé. Aqueles que podem. Vamos ver em conjunto. Com bastante atenção, Hebreus 12, portanto, também nós, visto que devemos apoiar-nos em grande número de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que felizmente nos assedia, rogamos com perseverança a carreira que nos salva, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da economia, e já sentado à mesa do trono de Deus, considerado igualmente aquele que suportou tamanha condição de pecadores contra si mesmo, para que não nos torneis desmaiando em vosso não. Deus nos abençoe. Deus de amor, humildemente nos curvamos diante do Senhor para apresentarmos o nosso coração agradecido por todas as bênçãos que nos dás. Nós te louvamos, te adoramos, te bendizemos, porque enviaste o teu Filho a este mundo e aqui viveu entre nós, padeceu as lutas que os homens padecem, fez tudo o que os homens fazem, exceto o pecado. Foi morto na cruz e venceu a morte, auto-ressuscitando ao terceiro dia, para a nossa vitória final. Te damos graças por esta noite, Senhor, pelo livro santo que falou já aos nossos corações. E tu nos ajudes, para que essa noite seja realmente de grande alegria espiritual. Nós oramos agradecidos no nome santo, maravilhoso e eterno de Jesus, nosso Salvador. Amém. Todo dia 31 de dezembro, pela passagem de ano, há uma corrida em São Paulo, uma tradicional corrida conhecida como a Corrida de São Silvestre. Até alguns anos atrás, eu não podia assistir a São Silvestre. Por quê? Porque a gente ia para o templo, para o culto de vigília, e a corrida
começava em torno das 23 horas. Nesse horário eu estava correndo, espiritualmente, nos caminhos do Senhor, preparando para o louvor e adoração, para o culto da meia-noite. Mas depois, anteciparam, e como eu gosto muito de corrida pedestre, porque no meu tempo de adolescente, de jovem, eu era um exímio corredor na minha cidade, lá em Mineira. Eu enchi a prateleira lá da minha casa de troféus, só que os meus troféus eram de Otônio Fodora. E esse troféu não era dado para aquele que chegava em primeiro, mas sim o último. Portanto, virando, invertendo a ordem de chegada, eu sempre era campeão. Qualquer coisinha eu já olhava o tamanho do vídeo de Otônio que dizia ser meu, não dava outra. Até um dia que me preparei muito mesmo, eu pensei, hoje eu estou bom. Nós temos um irmão, rapaz, muito bom, foi campeão da São Silvestre, do interior, né, São Silvestre, da Mineira, José Carlos da Silva, massa. E um dia falou, você precisa ter a vergonha na cara. Só deixei esse biotônico para hoje. Pois não, então você vai me preparar. Em volta da praça em Mineira, chamada Praça do Lagos, ia acontecer a corrida do dia, essa era do dia 30 de abril para 1º de maio. Corrida do trabalhador. E ele me deu uns exercícios e falou, você vai correr um pouco, vai aquecer. Um pouco antes eu fiquei todo metido no meio do pessoal lá, né, fazendo aquecimento. Só no aquecimento eu estava a língua de fora. Chegou a hora da corrida. Ele se colocou num ponto estratégico para me orientar. Ele dizia, você é o meu, como é que é, meu pupilo, né? Meu pupilo, tá bom, pode deixar. Mas irmãos, eu pensei, eu estou com preparo físico pela beleza. Foi dar um tiro de partida, eu também saí com uma bala. Eu me lembro que a gente saiu num terreno assim meio plano. Na primeira subida, eu olhei para trás, estava aquela curva. Na segunda curva, ele me disse, Wilson, diminua, rapaz, não é assim, né? Porque aconteceu, o preparo físico foi uma beleza. Na segunda volta, eu olhei para trás, estava menos da metade, porque os outros estavam na frente. Na terceira volta, quando eu vim subindo ali, eu não adiantava olhar para trás mais. Só olhava para frente, irmãos, aquele dia, eu vou dizer para os senhores, eu não ganhei o biotônico porque, sabe, nessas corridas, entravam alguns meio malucos e meia hora depois que eu estava feliz da vida com o meu troféu na mão, eles tomaram que entraram uns 4 lá no boteco e apareceram uma hora depois lá dizendo, nós vamos tomar um combustível para chegar depois, né? Mas dessa vez eu escapei por isso, mas a gente tinha ganhado. Irmãos, os brasileiros ganhavam a São Silvestre, ganhavam, sem parar, todo ano. Sabe por quê? Só corria brasileiro. Depois começaram a correr alguns do estrangeiro. E nessa sequência, nós só olhávamos os outros chegando. Né? Nessa sequência, o primeiro vitorioso brasileiro foi um chamado José João da Silva, um garçom. Depois dele, foi um mineiro chamado João da Mata. Não sei se ele era do Mato, mas ele era da Mata. E agora, no ano passado, foi Ronaldo. Nós dois assistimos, né? Ronaldo. Mas, irmãos, para ganhar a São Silvestre, não é só entrar lá e sair correndo que nem louco, não, né? Tem uns patrícios que vêm lá da África, correm com a beleza, né? E quem ganhou
impressionante que para conquistar tal título é necessário o seguinte: autodisciplina. Quer dizer, disciplina própria. Outra coisa, muito preparo físico. Mais ainda, grande disposição. Outra coisa, muito desprendimento. Mais ainda, muita luta. E ainda, muita persistência. Ninguém ganha nenhuma corrida, nenhuma competição esportiva, se não for por muita luta e muita persistência. Mas eu quero lhes falar, irmãos, sobre exigências da carreira cristã. Paulo compara a vida cristã como uma carreira, uma corrida. Então, eu quero que vocês gravem exigências da carreira cristã. A primeira exigência que ele nos dá e nos faz e nos apresenta é esta: desembaraçar-nos. Ninguém consegue correr com um saco de feijão nas costas. Aliás, não existe uma coisa para um saco de feijão, né? Nem 60 quilos fazendo. Ninguém consegue correr desenvolta, desembaraçadamente com Deus. Então, na carreira cristã, a primeira coisa que aparece aí é desembaraçar. Eu fico pensando nas mamães quando vão pentear o cabelo das filhinhas, né? Bem fino, assim, de repente, nossa. Eu me lembro quando garoto, o dia que meu pai falava assim, eu tinha um pouquinho mais de cabelo, meu pai dizia assim: meu filho, você vai ao barbeiro. Ele nem falava ao barbeiro, você vai cortar o cabelo. Eu já começava a cortar. Porque o meu barbeiro era o meu tio. E o meu tio tinha uma maquininha que é uma beleza. Sabe, não sei quantos alcançar aquela maquininha manual. Aquilo ele começava aqui no pé e aqui não enxergava nada a maquininha dele. Ele enroscando dentro assim. Depois ele falava: meu filho, aguenta que agora eu vou tirar a máquina. Quando meu pai falava: meu filho, você vai no barbeiro, eu vou começar a chorar. Um dia eu falei: eu tiro, não venho mais aí. O senhor está achando que meu cabelo está embaraçado? Eu vou ouvir lá, no cidade que meu cabelo está embaraçado. Como é que eu vou fazer? Aí o meu tio mudou de tática. Agora eu vou cortar o seu cabelo, meu filho, só para o senhor. Que beleza. Mas quando eu saí da barbearia dele, que era na sala da casa dele, na nossa brincadeira, o primeiro colega que eu encontrei, o colega quase morreu de dar risada. Eu falei: que foi? Olha a graça. Você está falando de passar 500 mil ratos pela sua cabeça? Meu tio estava tentando desembaraçar o meu cabelo. Ah, irmãos, quantos não podem correr a carreira cristã porque estão com a vida embaraçada? Muitas coisas embaraçam a vida. Quantas coisas? Quantos dizem assim: eu não aceito o Senhor Jesus, eu não entro na carreira cristã, eu não começo a seguir o Evangelho. Sabe por quê? Por causa dos meus amigos. Se eu aceitar Jesus, vai ser uma gozação tremenda. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou comparecer na escola? E os meus amigos? E no meu bairro? E no meu trabalho? E no banco? E no serviço em geral? Outros dizem: eu não vou entrar na família. Vocês dizem família de Cristo e ser um cristão, porque não dá. Eu sou de família tradicional. Eu pertenço a tal e não vou mudar. E outra, outros disseram: se eu mudar, olha, se eu passar, a minha mãe vai ficar doente. Meu pai vai ficar uma pena. Outros dizem assim: eu não vou seguir a
vida cristã, porque eu vou ter de deixar muitos pecados que eu gosto. Há pouco tempo, o Senhor disse a um diácono da nossa igreja em Arara o seguinte: olha, fulano de tal, eu sei que vocês estão com a verdade, que a palavra de Deus é a verdade. Eu sei que Jesus, o Jesus que vocês pregam, é o único caminho, é a única verdade e é a vida. Eu sei de tudo isso, mas eu não posso aceitar a palavra, eu não posso aceitar Jesus, porque eu vou ter de largar os meus voos. E esse homem continua lá na cidade de Araras, deixando Cristo e a sua palavra de lado e enfrentando os voos. Um dia encontrei com ele e falei para ele: olha, meu amigo, eu soube que você disse ao nosso irmão que Jesus é verdade, que a palavra é a verdade, mas que você não os aceitava porque você teria assim de largar os seus voos. Saiba, aceita Jesus, porque você sabe que é verdade, senão você irá, você e os seus voos para o inferno. Irmãos, a carreira cristã exige desembaraço e que se desembarace. Essas coisas que nos prendem aqui não podem ser donas da nossa vida. Nós temos de estar livres para podermos engajar e correr essa carreira cristã, que é muito importante e é muito gratificante. Pode ser difícil, mas é muito gostoso. Olha o Senhor nos desembaraçando. Observe bem, nenhum atleta, literalmente falando, nenhum atleta corre carregando peso. Eles procuram se livrar roupas mais leves. Os próprios tênis, até os mais usados e mais velhos, aqueles surrados, porque eles se adaptam melhor aos pés. Tudo para correr com desenvolvimento. Então essa é a primeira ordem do maratona. A segunda é correr com perseverança. Não há quem entre numa corrida e pense em vencer, mas sem perseverar. Muitas vezes o vencedor não é aquele que está lá na frente, nem aquele que quase na chegada está na frente. Às vezes o pelotão secundário desloca que nos últimos metros vai. A carreira cristã, meus queridos, é diferente, porque o prêmio não é apenas para um. Na São Silvestre, quem vence é o número 1, é o primeiro. Mas na carreira cristã, todos podemos vencer, porque o que venceu por nós é o que deseja que corramos a carreira cristã, que é o Senhor Jesus. Paulo disse que ele já estava no fim da vida, que ele havia combatido o bom combate, que havia completado a carreira, que havia guardado a fé, e agora só lhe restava uma coisa, a coroa que o justo juiz lhe daria. E ele não teve aquilo como exclusividade sua. Ele disse não somente a mim, mas a todos quantos aguardam a sua volta. Isto é, todos aqueles que entram na carreira cristã através da aceitação do sacrifício do maravilhoso, amado, eterno Jesus Cristo. Todos aqueles que abraçam Jesus Cristo como Salvador e dizem: Senhor, aqui estou e quero estar nos teus santos, retos e maravilhosos caminhos, quero que a minha vida seja posta e está posta nas tuas mãos. Todos que tomam essa atitude começam a tirar tudo aquilo que impede a caminhada cristã rumo a Jesus e rumo à caminhada celestial. Todos aqueles que correm com perseverança, todos serão mais que vencedores. Paulo diz, lá em Romanos 8, começando no versículo 31, quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Ninguém
separará desse amor, que é o amor de Cristo por nós. Aqui os homens, o amor dos homens passa. Às vezes os homens dizem, eu amava tanto aquela menina, mas agora não. Mas o amor de Jesus é assim, eu amava muito aquele menino, aquela menina, aquele senhor, aquela senhora, aquele ser humano, eu amava e continuo amando e amarei até o fim. Por isso é necessário, queridos, que nós corramos por vencer. São Paulo diz que a carreira cristã é espinhosa. Às vezes somos menosprezados pelos amigos. Às vezes somos desprezados pelos familiares. Somos humilhados pelos colegas. Somos ridicularizados até mesmo pelos vizinhos. Somos criticados por aqueles que nos cercam. Mas nada deve acontecer e nos abater. Mas devemos caminhar resolutamente em direção ao Deus. Isso é muito importante. Isso é muito necessário. Por fim, irmãos, uma outra coisa. Nós temos que nos desembaraçarmos de tudo que impeça a nossa ida rumo a Jesus. Temos que correr com perseverança e com fé. Nós temos que correr desembaraçadamente, olhando para Jesus. Olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa vida. Dois nadadores resolveram participar de uma prova no mar e saíram lado a lado. Mas um deles começou a pensar: será que está muito fundo no chão? Começaram a olhar. Eu vou fazer aquele espuma, e quando ele pensava e divagava, ele ia desviando a sua atenção, o outro ia tranquilo. Quando terminou aquilo, foi perguntado, venceu, foi perguntado: por que você venceu? É que ele disse: eu entendo para vencer. Então eu fixei o meu pensamento no troféu que me aguardava. E não vi onda, não vi mar revolto, não vi profundidade, não vi nada. Nadei seguro, olhando o troféu que me aguardava. E essa foi a razão da minha vitória. Um colega, o reverendo Naor Vila-Rô, nós estávamos contando certa feita que, creio que como seminarista, fazendo um trabalho, se não me falha a memória, no estado do Paraná, um dia o irmão me chamou e disse que: meu irmão, vamos visitar uma congregação do lado do Rio, lá. E ele aceitou. Mas só que aquele irmão que convidou disse: nós temos ido a cavalo. Meio desajeitadão, nada muito acostumado no cavalo, mas o outro preparou, ele montou e foi. Lá longe, ele chegou na beirada do rio. Quando ele viu aquele enorme rio, ele perguntou para o que o acompanhava, perguntou: escuta, cadê a ponte? Onde nós vamos passar? Como é que nós vamos atravessar? O outro deu um sorriso e disse: não temos ponte. Você está vendo aquela árvore pequena lá longe? Bom, você vai fazer o seguinte: você vai fixar o olhar naquela árvore. Não vai olhar para a árvore. Você não sabe nadar, o cavalo sabe. Você vai em cima do lombo do bicho e ele vai entrar. Só que não olhe para baixo, só olha lá naquela árvore. Grudou ali, largou aquela régua, já que ele sabe que eu solto ali. Grudou ali. E só via aquela árvore na frente. Se eu olhasse aí para que eu caía no mar, só que já estava dentro da água.
altura de montanha. Só na sua frente ele só via aquela árvore que foi aumentando. Meus queridos, olhando para Jesus, somente para Jesus, fixos em Jesus, com os olhos postos em Jesus, nós não naufragamos. Nós não naufragamos. Nós não caímos. Nós não ficamos deitados. Nós levantamos porque nós estamos olhando para o autor e consumador da nossa fé. Meus queridos, nessa noite, quem abrir o coração para Jesus, por favor, não fique olhando para as coisas que prendem, que atrapalham, que atravancam e que amarram nessa terra. Fixe em olhar em Jesus. E haverão de ver que as barreiras serão transpostas, as lutas vão ficando para trás e você irá avançando, olhando unicamente para Jesus. E todas as demais coisas haverão de ficar, porque Jesus estará com as mãos estendidas para ti. Eu acho fantástica aquela palavra lá em Atos, quando nosso irmão Estevão se apedrejado, os irmãos, o irmão Estevão, grande servo de Deus, um diácono, um grande pregador da palavra. Aquele irmão, por amor a Jesus e por dedicar a sua vida a Jesus e transmitir a mensagem no nome de Jesus, ele foi apedrejado. Mas quase no final da sua vida, eis que olha e vê os céus abertos. E vê Jesus. Jesus como quer dizer: meu querido filho, os homens te desprezaram. Se está havendo tristeza entre os irmãos aí na terra, se está havendo dor em seu corpo, se o seu sangue está jorrando por amor a mim e por amor à minha causa, porque você foi fiel, eis que estou com os braços abertos a ti. O irmão Estevão caminhou desembaraçadamente. O irmão Estevão correu com perseverança. O irmão Estevão olhou e fixou seus olhares em Jesus. E no ocaso da sua vida não foi deixado de lado, não foi desamparado. Quando os homens apedrejaram, e inclusive Saulo foi o guardador das roupas desse nosso irmão, o notável Paulo depois. Mas nesse caso, inclusive Saulo, guardando as roupas de Estevão, quando tudo parecia perdido, o Senhor, olha, eu estou aqui. Eu creio nisso. E por isso tenho lutado e posto a minha vida também na obra do Senhor e a caminho da Canaã celestial, porque sei que estou avançando em direção à pátria que o Senhor foi preparar. Eu não sou dessa terra. Você também que aceitou Jesus como Salvador e Senhor, você também não é. Você que ainda não aceitou somente Jesus como Salvador e Senhor, que o faça nessa noite, porque sem Jesus você não vai ao céu. Vou concluir dizendo o seguinte: quando você chegar em sua casa, você abre a Bíblia em Atos capítulo 10. E você vai ler Atos 10, 1 a 10. De um homem notável, um comandante de 100 soldados, um homem romano chamado Cornélio.
Esse Cornélio era um homem para lá de bom. Esse homem fazia fervorosíssimas orações. Esse homem dava esmolas, muitas esmolas, ao ponto de Deus fazer deslocar um anjo para vir à terra e dizer a Cornélio: Cornélio, as suas orações chegaram perante Deus. Só uma pessoa. Mas o anjo não disse outra coisa, não sei. Vai chamar Pedro, que ele tem uma coisa para te dizer, que não é minha. Eu estou te certificando de que Deus se agradou das suas orações, meu bem. Elas chegaram diante do Senhor, mas não é suficiente para a sua salvação. Vai chamar Pedro. O Senhor não sabe o que aconteceu. Leiam depois Atos capítulo 10. Pedro veio e disse: está faltando você uma coisa. Você não é notado. Está faltando você uma coisa. Eu sou o caminho, a verdade e a... Irmãos, não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida. É só Jesus. Sem Jesus, ninguém no céu. Você quer ir para o céu? Deixe as coisas dessa vida. Aquele pecadinho lá que você se prende a ele, se torna um escravo dele, fala: eu não aceito Jesus. Há poucos dias uma senhora me disse: eu não aceito Jesus, pastor. Eu sei que os crentes têm uma vida muito boa, eu não posso aceitar Jesus porque eu tenho um pecadinho lá. Aliás, eu nem posso aceitar. Mas eu falei: olha, deixa eu deixe, desembaraça, corra com perseverança, olhe para Jesus. E ele te salvará. Queridos, Deus nos ajude, Deus nos guarde. Conselho da Igreja Central, conselhos lá, todos os irmãos que estão trabalhando por esse trabalho aqui, todos os irmãos daqui, todos os irmãos que estão engajados, todos os queridos que vieram nessa noite. Deus ajude, Deus nos guarde, Deus nos abençoe e que o Senhor Jesus tome conta de todas as vidas a partir desse momento, dessa noite. Amém. Muito obrigado ao reverendo Wilson pela mensagem que nos trouxe. E também queremos convidar todos os nossos amigos para amanhã a nossa escola bíblica dominical. E à noite, às 19 horas, o culto também. Todos estão convidados e agradecemos também a presença dos nossos amigos e irmãos que estão conosco nessa noite. E nós convidamos o Wilson para que ele nos despeça com uma oração e a bênção apostólica. Pai, o nosso coração se alegra por sabermos que Tu estás conosco. Nosso coração está muito alegre, Senhor, por sabermos que Tu nos deste a salvação na pessoa de Jesus Cristo. Estamos alegres também, Senhor, porque permitiste ao Teu povo construir esse edifício onde o Teu nome vai ser louvado, bendito. Damos graças por todas as vezes. Damos graças, Senhor, porque Tu te detens para nos ouvir. Vai atender as nossas orações. Acompanhe, ó Deus, agora todos aqueles que estão aqui e que vieram para cultuar o Teu nome. Que todos sejam guardados sob o Teu cuidado, Senhor. E que voltem para novamente, se for da Tua vontade, da Tua permissão, para novamente aprenderem mais do Teu livro. Amém. Ó, muito obrigado pela vida dos Teus servos aqui. Toma-os, guarda-os e leva-os